Aqui, primeiramente, um relato do que nós vivemos ontem com relação ao jornalista português Sérgio Tavares. Sérgio deve entrar conosco já já, né? O jornalista português. O nosso comentarista e advogado Eduardo Borgo também vai conversar conosco, deve vir para cá, para o estúdio, né? Para a gente poder contar o que nós vivemos ontem, mas eu faço questão de contar a história que eu vivi. Saímos de Bauru ontem. Bauru está a 340 quilômetros de São Paulo, capital, centro do estado de São Paulo. Saímos daqui por volta de 5 horas da manhã e partimos para São Paulo. Borgo, por diversas vezes, falou, mas não é muito cedo? Não é muito cedo? Falei, realmente, Borgo, é cedo. Mas eu prefiro chegar antes na Avenida Paulista para que a gente possa montar o equipamento da transmissão, para que a gente possa ter segurança, porque eu havia sido orientado que deveríamos chegar até às 11 horas na Avenida Paulista. Até às 11 da manhã, tínhamos que estar posicionados no caminhão. Nós conseguimos um espaço privilegiadíssimo para a Ouro Verde, ali junto ao caminhão, onde esteve, né, o presidente Bolsonaro, Tarcísio, enfim. Aí eu falei, Bogo, vamos sair às 5 da manhã daqui, porque a gente vai chegar em São Paulo por volta das 9, né? Se tiver trânsito, a gente se livra do trânsito com esse tempo que a gente vai ter de folga. E aí, até às 11 da manhã, a gente já vai estar no local e com tudo montado para a transmissão. Beleza? Beleza. Então, bora. Passei na casa do Bogão, 5 horas da manhã, e pegamos a estrada. Paramos no primeiro posto de combustível, né, para um café, por volta das 6h30 da manhã, a 190 quilômetros de São Paulo. E ali mandei uma mensagem para o Sérgio Tavares, para o jornalista português, querido Sérgio. Mandei, Sérgio, vamos nos encontrar na esquina das ruas tal, Santos com Peixoto Gomide. Mandei essa mensagem sabendo que o Sérgio ainda estava em voo, né? Nós acompanhávamos ali, embora chegando em São Paulo já, mas Sérgio ainda estava incomunicável dentro da aeronave, que o trazia de Lisboa para São Paulo. Beleza. Peguei o carro, tomamos o café ali, pegamos o carro e fui até o quilômetro 47, né, da rodovia Castelo Branco, já chegando mais próximo de São Paulo, e a gente estava muito adiantado. Isso era por volta de 15 para as 8 da manhã. Falei, Bogo, vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais um café, vou abastecer o carro já, estamos adiantados, vamos ganhar um tempo aqui. Tá bom, vamos lá. Entramos nesse posto de serviço, combustível, abasteci, tomei um café, nisso meu filho me ligou, ô pai, tudo certo, como é que tá de viagem, aquela coisa, desligou, falei, Sérgio? Para dizer que chegou em São Paulo e que está tudo bem. Não. Sérgio, desesperado, Sérgio Tavares, porque na migração ele foi retido. Veja, não dá para dizer que Sérgio não foi preso. Não dá para dizer que Sérgio não foi detido. O que estão fazendo aí nessa imprensa suja, safada que aí está, eu fico muito à vontade e disse para o João há pouco aqui. Eu fiz parte dessa história. Eu vi essa notícia acontecer de fio a pavio. E vi, ao longo do dia, G1, essa porcaria dessa Globo Lixo, o UOL, a Foice de São Paulo, único veículo que se prestou a ligar para saber o que aconteceu foi o Estadão. Eu preciso fazer justiça, sempre farei. O único veículo de comunicação dessa imprensa safada que ligou para saber o que de fato aconteceu, entretanto colocou meia linha do que ouviu, foi o Estadão. Justiça seja feita. O resto, mentira em cima de mentira. Não tenho nenhum problema em lhe dizer isso, porque eu vivi a notícia. E quando nós ali estávamos naquele posto, ainda sentado na mesa tomando um café, um mero café, e falei com o Sérgio, falei, Borgo, vamos para o aeroporto? Veja, para quem conhece a logística, chegando de Bauru em São Paulo, o aeroporto é do outro lado, já é na Ayrton Senna, Guarulhos, sentido Rio de Janeiro, não tem nada a ver com Bauru. Eu teria que chegar, percorrer esses 50 quilômetros faltantes, atravessar São Paulo inteira, para chegar até o aeroporto de Guarulhos. Borgo, vamos salvar o Sérgio lá, vamos lá ajudar? Borgo, advogado, criminalista. O Borgo, na hora, se dispôs. Tá, o que eu falo para o Sérgio? Olha, Pitólio, manda minha OAB para o Sérgio,
e pede para o delegado da Polícia Federal me esperar o advogado chegar. Passei a OAB para o Sérgio Tavares e saímos vazados, entramos no carro e partimos São Paulo, partimos Cumbica. No caminho, Bogo e eu, estávamos apenas nós dois, Bogo e eu, começamos assim, e agora? Quem que nós vamos disparar? Para quem nós vamos ligar? A primeira pessoa que nos veio foi um cidadão, um amigo, e me permita guardar o nome, mas ele faz parte da assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa extremamente correta, e eu sabia que ele poderia nos ajudar, politicamente, para a gente fazer com que aquela informação chegasse no presidente Bolsonaro, que aquela informação chegasse ao consulado português em São Paulo e à embaixada portuguesa em Brasília. Disparamos esse contato. Então, já na estrada. Nesse meio tempo, Bogo, precisamos contar para alguém. Precisamos fazer com que a imprensa saiba. E começamos a nos questionar quem. Acredite, o único canal que teria a possibilidade de contar a verdade e faria um trabalho ao vivo horas depois, 2 horas depois, era o Didi Red Pill. Mandei uma mensagem para o Didi estava na missa, por isso não via as nossas mensagens, não atendia os nossos telefonemas, mas eu precisava contar para a imprensa para fazer o alarde e já havíamos acionado o Eduardo Bolsonaro e sua assessoria. Nesse meio tempo, já acionado o Eduardo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falou com o Sérgio. E Sérgio, então, grava aquele vídeo, pouco antes, pouco depois, não vou me lembrar o horário, grava aquele vídeo que viralizou no Instagram, dizendo que ele havia sido retido, seu passaporte retido na Polícia Federal. Bom, chegamos no aeroporto de Guarulhos, por volta de 9 horas da manhã, atravessamos 50 quilômetros, atravessar São Paulo, chegamos no aeroporto de Guarulhos, por volta das 9 horas da manhã, deixei Bogo ali no Terminal 3, que é onde fica a Polícia Federal, dentro do aeroporto, e Borgo, então, foi para atender o Sérgio Tavares, o jornalista português. Veja o momento que vivemos no Brasil. Nesse caminho também, Bogo e eu discutimos o seguinte: Bogo, e aí, desço contigo? Não desço? Bogo falou, olha, melhor não. Fica você no carro, no estacionamento, porque se eu for detido também, olha o momento que vivemos no Brasil. Se eu for detido também, você está aqui fora para me ajudar. Para poder gritar, para poder, né, mostrar para o mundo o que está acontecendo. Então, vou eu. Ok. Bom, fui para o estacionamento, consegui entrar ao vivo no Didi Red Pill, no canal do Didi, para começar a contar o que estava acontecendo e fui buscando informações. E aí a imprensa, que depois contou, desmentiu que Sérgio Tavares não havia sido preso, não havia sido detido. Eu te faço uma pergunta. Você chega às 7 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos e é liberado às 11h30 da manhã, porque ficaram com o seu passaporte, não carimbaram o seu passaporte. Você não foi detido? Você não foi preso? Não prenderam você? Não seguraram você? Sérgio ficou lá 4h30 no aeroporto à toa porque ele quis? Não, Polícia Federal, pode pegar meu passaporte, pode ficar com meu passaporte. Ele fez isso por livre e espontânea vontade? Ou na fila da migração falaram, opa, vem cá, seu passaporte, a Polícia Federal quer te ouvir. Se houve isso, se ele foi impedido de seguir a sequência natural, que era carimbar o passaporte, sair do aeroporto e ir para a Avenida Paulista, se isso aconteceu, ele foi preso, ele foi detido. E depois, desculpa, mas alguém decidiu passar vergonha dentro da Polícia Federal, emitindo uma nota mequetréfica, dizendo que era para ver se ele tinha visto de trabalho, sendo que há uma portaria, há uma determinação que jornalista que chega por aqui tem até 90 dias para trabalhar sem necessidade de visto de trabalho. Até 90 dias. Então alguém decidiu passar vergonha na Polícia Federal, emitindo uma nota que contém
inverdades, para não falar mentira, né? Para não atrapalhar ainda mais a relação com a Polícia Federal, que contém inverdades. Bom, mas enfim, continuamos. Início eu tentando falar com o Borgo, com o Sérgio, pedindo informações ao vivo no Didi, caía a transmissão com o Didi, aquela coisa toda. Eu no estacionamento, apreensivo, não sabia o que estava acontecendo. Na minha cabeça, Sérgio poderia ser preso? Sim. Na minha cabeça, Sérgio ficaria ali até o início do movimento da Paulista? Sim. Só que aí entra a experiência de um advogado como Eduardo Borgo. Ele não está aqui, modesto que é, não gostaria provavelmente de ouvir os elogios que farei a ele agora. Só que o Borgo foi decisivo e eu vou dizer o motivo. Sabe qual foi a armadilha que foi preparada para pegar o Sérgio Tavares do Brasil? Eu vou lhe contar. Vivemos a história, hein? Não é narrativa de foice de São Paulo, Globolixo, nada disso. Nós vivemos essa notícia, desde o princípio. Sabe o que foi amado para pegar o Sérgio? Primeiro, um questionário, 2 pontos. Eu estou com o depoimento dele aqui, ok? Está em PDF aqui, ainda sem autorização para mostrar, embora não haja sigilo, mas está aqui o depoimento do Sérgio. Não tem nenhuma pergunta tratando de visto de trabalho. Tamanha hipocrisia e mentira desses que aí emitiram essa nota. Não há nenhuma pergunta. Tá aqui, ó. Turminha, se vocês quiserem, é melhor retificar a nota que vocês enviaram do que a gente mostrar que não tem nenhuma pergunta sobre visto de trabalho. Vai pegar mal. Vai pegar mal para vocês. Porque tá aqui, ó. Mas vamos lá. Primeira parte da entrevista, e a gente vai conversar com o Sérgio aqui e com o Borgo, mas eu preciso me adiantar porque, enfim, a audiência muito provavelmente quer ouvir isso. A gente tem mais de 26 mil pessoas conectadas agora. Perguntando para o Sérgio o que veio fazer aqui, onde ficaria, quando voltará para Portugal, perguntas relacionadas à sua passagem pelo Brasil. Sérgio categoricamente informou que não dormiria em São Paulo, iria para Brasília em função de uma audiência pública no Senado hoje pela manhã. Sérgio foi respondendo às questões dessa primeira parte, orientado pelo advogado Eduardo Borgo, nosso comentarista. Foram então para a segunda parte dessa entrevista. Para você ter uma ideia, na segunda parte dessa entrevista, se o Borgo não estivesse ali, Sérgio Tavares seria preso no Brasil. O que foi a armadilha preparada para pegar o Sérgio? Segundo consta, um pedido da própria Polícia Federal de Brasília que ouvisse então o Sérgio aqui em São Paulo. O Borgo está chegando aqui para conversar conosco. Perguntas relacionadas à eleição de 2022, acredite se você quiser, não tinha uma pergunta sobre visto de trabalho. E é por isso que a nota é mentirosa. Sobre eleições 2022, enfim, caixinhas mágicas, aquela coisa toda, a obrigatoriedade da picadinha, em especial nas crianças, e outros temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal, enfim. Nenhuma pergunta sobre visto, hein? Nenhuma pergunta sobre visto de trabalho, nenhuma. Orientado pelo Borgo, está chegando aqui no estúdio, ainda vai me permitir fazer esse elogio a ele. Se não fosse Borgo, Sérgio Tavares estaria preso. Sabe por quê? Ele disse que faria. Ele disse que responderia todas as questões e diria no Brasil, responderia no Brasil, em solo brasileiro, dentro de uma unidade, de uma delegacia da Polícia Federal, ele diria coisas que no Brasil nós estamos censurados e não podemos dizer. E Sérgio Tavares sairia preso dali. Ah, é assim que você pensa no Brasil? Cana! Cana! É simples. Ah, você pensa assim sobre a eleição? Você pensa assim sobre a picadinha? Você pensa assim sobre o Supremo? Você acha que ia acontecer o quê com o Sérgio? Só que Borgo, está chegando aqui, Borgo me disse a ele o seguinte: silêncio absoluto, não responda nenhuma pergunta.
Conclusão, por volta de 11h30 da manhã, 20 para o meio-dia, só vou terminar essa história boa que é importante. Por volta de 20 para o meio-dia, saímos do aeroporto, fui até o Terminal 3, encontrei Sérgio e Borgo saindo ali da Polícia Federal. Entramos no carro e aí conversamos mais uma vez com o Didi e Red Pill. Quem trouxe a notícia foi o Didi, a notícia de verdade foi o Didi, que na sequência conversou com o Borgo, conversou com o Sérgio dentro do meu carro. Eu imaginei que a gente estivesse indo para Paulista. Entretanto, nós fomos alertados pelo Sérgio que ele havia sido convidado para um almoço no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ali no Morumbi, para almoçar com o Bolsonaro e com o Tarcísio. Então nós partimos do aeroporto, levamos o Sérgio até o Palácio dos Bandeirantes, e ali ele se encontrou com Bolsonaro e com o Tarcísio, e ali almoçou, e de lá partiu para Paulista. De lá também partimos para Paulista. Entretanto, não conseguimos chegar, que era para chegar até as 11 da manhã. Não conseguimos chegar até o ponto marcado para que nós ficássemos num lugar bastante privilegiado. Demos uma volta de mais de 8 quarteirões, provavelmente, não sobe e desce danado ali no entorno da Paulista, para poder chegar numa outra estrutura realmente muito boa, impecável. Agradeço a doutora Luciana pela possibilidade que nos deu. Ali encontramos Cristina Grêmio, ali encontramos Júlio Ribeiro, da Rádio Mais Brasil, tanto o nosso querido Alberto Danon, quanta gente encontrei ali, né? A Berenice Leite encontramos ali na estrutura e tal. Enfim, fomos para esse lugar, não mais no caminhão, mas nesse lugar de onde fizemos a live precária. Aos 45 do segundo tempo conseguimos um sinal de internet. Enfim, tudo que a gente planejou para a live nós não conseguimos entregar. Mas nós conseguimos mostrar para o Brasil e o mundo que no Brasil um soldado não fica para trás. Foi isso que Borgo e eu decidimos naquele momento. Vamos para a Cumbica para ajudar o Sérgio. Com um detalhe. Só nós. Tem muita gente, a direita unida no Brasil. Só nós. Com o vídeo viralizado, mais de 400 mil visualizações do Sérgio, no aeroporto de Guarulhos estava Borgo e eu. Com a missão cumprida, com um soldado resgatado, o resgate do soldado Sérgio ontem deu certo, e partimos para a Avenida Paulista e fizemos uma transmissão que está chegando a 1,5 milhão de visualizações. Então, para as mais de 30 mil pessoas que nos acompanham agora no YouTube, meu muitíssimo obrigado. Já o hino, Edson, estou atrasando. Luizão, sai para o break local para mim, por gentileza, enquanto eu falo aqui com o Eduardo Borgo. Depois do Borgo, em primeiro lugar, parabéns. Você sabe que eu não sou de guardar elogios. O que você fez ontem foi de uma hombridade, de uma honradez, honrando a tua ordem dos advogados do Brasil, que não honra os advogados do Brasil há tempos. Você honrou a tua profissão. Você estendeu a mão para um cidadão português que chegava aqui em nosso país sem nenhum amparo e foi surpreendido por uma Polícia Federal que reteve o seu passaporte e muito provavelmente havia preparado uma situação que deixaria o Sérgio preso, esquentando ainda mais essa situação de impasses, de incidentes diplomáticos que o Brasil vem gerando, jogando, né, a própria casca de banana para escorregar, enfim, nesse Brasil de Lula. Seja bem-vindo, parabéns pelo teu trabalho, Borgo. Obrigado, Pitoli. Bom dia, João Vitor, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer, é uma honra o exercício da advocacia, porque principalmente no momento desse que poderia ter instaurado ali, se é que já não instaurou, um caminho sem retorno de um incidente internacional. Pitoli, o acompanhamento de um advogado na oitiva de uma pessoa investigada ou até cerceada de sua liberdade é uma situação comum na rotina de um advogado criminalista. Porém, nós não estamos vivendo momentos de normalidade. Por isso que tira um pouquinho, sai um pouco da curva. Por exemplo, o jornalista português Sérgio Tavares, ele chegou às 7 e pouco da manhã
Todos os passageiros foram liberados. Ele foi detido. Inclusive dos outros voos. Ele foi detido, ponto. Tem que ser muito sem vergonha para tentar mudar a realidade. Dizer que é mentira, que não foi preso no Brasil, que ele não foi estava detido. cerceado dentro do aeroporto. A pessoa que chega numa situação irregular, ela não pode sair do aeroporto sem o passaporte. Ele foi cerceado de sua liberdade, ponto. Ou ele estava lá, primeiro, ele poderia sair do aeroporto sem o passaporte? Não. Iriam deixá-lo sair do aeroporto? Não. Ele estava lá porque ele queria. Ele veio de Portugal, uma viagem longa, sem dormir, para ir lá na Paulista, para participar, cobrir o evento, enfim. E aí ele ficou lá na sala do delegado e durante um período anterior na imigração, porque ele quis. Sabe, tem que ser muito cafajeste para falar uma coisa dessa. Juridicamente, e não precisa ser advogado, ser expert, ele estava detido, ponto. Cerceado de sua liberdade. E o incrível foi ao longo do dia, Bogo foi acompanhando os portais de notícias, enfim, e mostrando para mim, eu dirigindo, ele falava assim, Pittoli, olha a mentira aqui, mais uma mentira aqui, olha a Folha de São Paulo, olha não sei o quê. Eu disse aqui há pouco e sei que acertei na informação, o Estadão foi o único que te ligou, né, Bogo? O único meio de comunicação que entrou em contato. Apenas o Estadão. O resto escreveu o que achou que tinha que escrever. E vai reverberando, né? Vai criando narrativas. Exato. Então, o primeiro fato, o Sérgio estava cerceado de sua liberdade, ponto. Isso aí, se quer chamar de prisão, quer chamar de cerceamento de liberdade, ele não estava no pleno uso da sua liberdade, ponto. Estava detido. Tá? Outro ponto interessante, que essa nota da Polícia Federal, com todo respeito à instituição, porque noutros tempos, nós íamos para a rua aplaudir a Polícia Federal. Então, a instituição é muito importante. Quem está à frente da instituição pode não ser. E aí nós fazemos nossa crítica, e aqui eu estou falando como advogado e não como jornalista ou vereador. Tá? Então, tenho o meu respeito, conheço vários, inclusive o delegado ontem, o próprio Sérgio disse, ele foi um cavalheiro. Ele tinha que cumprir uma ordem. E aí que está o segundo ponto. Não tem nada a ver com visto de trabalho. Tanto é, o depoimento, eu vou preservar aqui a fala, eu orientei o Sérgio a respeito, ele, no devido momento ele vai mostrar, tá? Mas está aqui, ó, o depoimento do Sérgio, está aqui, ó, vocês conseguem ver? Assinatura do delegado da Polícia Federal. Está assinada por mim, por ele e pelo Sérgio. E nesse depoimento aqui, em momento algum, estão perguntando sobre visto de trabalho. Em nenhum momento, Bogo? Nenhum momento. Mas a imprensa, essa safada que está dizendo visto que... de trabalho, não. O delegado, sim. Ele perguntou qual que era a relação, se havia um veículo pago. O Sérgio falou, não, eu sou independente. Estou vindo aqui acompanhar, ponto. Só que o ponto crucial disso, eu questionei o delegado, porque ninguém pode ser privado de sua liberdade, senão em flagrante delito, por ordem judicial, ou após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tinha alguma coisa, alguma situação dessa? Não. Eu questionei o delegado. Doutor, qual que é o expediente que ampara o cerceamento de liberdade do meu cliente? Existe uma medida, uma ordem de prisão? Ele falou, não. Falei, posso ter acesso ao documento, a cópia desse requerimento? Eu falei, de quem que partiu? Do Supremo ou da Polícia Federal? E aí que é o X da questão. O delegado falou, veio da Polícia Federal de Brasília. E aí ele só estava cumprindo, Pittoli, uma determinação. Por essa fala e pelo depoimento do Sérgio, cai por terra a alegação de visto de trabalho. Porque o visto de trabalho poderia ser um questionamento da imigração ou até da Polícia Federal, mas não, a ordem veio de cima. E a Polícia Federal de Brasília não iria determinar a oitiva e o cerceamento de defesa do Sérgio por causa de visto de trabalho. E aonde se comprova isso? Novamente, aqui. Porque as perguntas foram sobre 8 de janeiro, urnas eletrônicas, eleições e ministro do Supremo. É para isso que ele foi detido. Era isso que eles queriam ouvir. Eu erro ao dizer que se ele não tivesse sido orientado por você na condição de advogado e respondesse no Brasil como ele queria responder, o Sérgio vai dizer pra gente, já ele vai entrar aí ao vivo conosco. Vamos imaginar o seguinte, se o Sérgio tivesse respondido as questões que você orientou para que ficasse em silêncio,
entendo eu, leigo que sou, que ele poderia ficar preso no Brasil. Porque ele diria em solo brasileiro o que ele pensa sobre eleição, o que ele pensa sobre ministro, o que ele pensa sobre vacina. Ele poderia ser detido. Pitoli, numa democracia, eu não vou nem aqui adjetivar, democracia é democracia. Não existe democracia relativa, democracia não sei o quê. Numa democracia, os cidadãos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, têm o direito de manifestar seu pensamento. Então, por exemplo, todos nós temos o direito de manifestar o que a gente acha das eleições. Mas hoje lá em Portugal ele pode, né? Aqui no Brasil não aqui pode. Aqui não pode. E aonde que eu acredito que estaria a pegadinha? A hora que eu cheguei lá, o Sérgio falou assim, olha, um cidadão português, por mais que ele tenha acompanhado o que está acontecendo no Brasil, mas não está vivendo o que está acontecendo. E na cabeça do Sérgio, ele entendeu, olha, eu não fiz nada, eu não tenho nada de errado. Eu entrevistei pessoas e estou passando o teor das entrevistas. E aí que eu entrei e falei assim, Sérgio, eu sou criminalista, você confia em mim, no Pitoli, na equipe? Sim. Falei, então, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, eu orientei para ficar em silêncio. Por quê, Pitoli? Se eu não tinha, veja, eu chego naquele momento, não tem cópia de inquérito, não tem uma ordem judicial, não tem documento nenhum. O que está acontecendo? A detenção é legal? Não é legal. Não é legal. Lembra quando o Sérgio Moro determinou a prisão coercitiva, a condução coercitiva do presidente Lula? Não foi questionado isso no Supremo? Não teve uma gritaria violenta? Olha, não pode ter a privação de liberdade para depoimento? Foi o que aconteceu ontem. Foi um tipo de prisão de condução coercitiva. Uma condução, porque ele foi conduzido da imigração até a sala do delegado e cerceado de sua liberdade, e foi coercitiva, porque é óbvio que ele não queria estar ali. Então, peraí, por que lá gritaram tanto e aqui não? Essa determinação da Polícia Federal de Brasília para o delegado de São Paulo, que foi muito cortês, eu tenho que reiterar isso aí, ele estava cumprindo uma ordem, tá? E na oitiva do Sérgio, demonstra que a nota da Polícia Federal é uma fake news. É uma nota mentirosa. E, infelizmente, a verdade é essa. Nós estamos vivendo num momento triste que o que importa não são mais os fatos para essa turma. O que importa é soltar uma nota para ter o eco do consórcio de imprensa e criar-se uma narrativa dizendo que ele não estava detido, quando qualquer idiota sabe que aquilo é um cerceamento de liberdade, que não tem nada a ver com visto de trabalho, porque sequer consta isso aqui do depoimento. Enfim, é um momento muito triste. A orientação foi para o Sérgio permanecer em silêncio, até porque espero que não tome uma atitude de prenderem o Sérgio nesse período, porque não há motivo e vai causar um outro problema se isso acontecer na Europa. Diplomaticamente, ontem, quando nós chegamos ali no Palácio dos Bandeirantes com o Sérgio no carro para encontrar o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio, nós fomos surpreendidos pela segurança da Polícia Militar, que faz a segurança ali na entrada do Palácio dos Bandeirantes. Nós fomos surpreendidos com uma pergunta. Além do Sérgio, o cônsul português está no carro? Aí não. No carro apenas o jornalista Sérgio Tavares. O policial militar, extremamente educado, reforçou a pergunta. O cônsul não está no carro? Vidros escuros, atrás? Não está no carro. Só está o Sérgio. Mas o cônsul não vai chegar agora? Nós não sabíamos disso. Qual foi a tua percepção diante dessa questão, Borgo? Olha, uma manifestação daquela, por que o cônsul de Portugal estaria sendo aguardado pelo presidente, pelo governador no Palácio dos Bandeirantes? Sendo que acabaram de acontecer um incidente ali internacional com a detenção indevida de um cidadão português e logo em seguida, olha, estão aguardando o jornalista português e o cônsul português. Se a gente for fazer aqui um breve exercício enfim, se a gente for tentar entender o que está acontecendo, é óbvio que o cônsul foi ao Palácio dos Bandeirantes para tratar desse incidente internacional. Agora, leva ao mundo, Pitoli, o que está acontecendo no Brasil.
Foi um tiro no pé. Aí a imprensa suja. Foi um tiro no pé, né? Tiro no pé. Essa imprensa suja, canalha. Olha, não é jornalista, é blogueiro. Não, é influenciador. Influenciador. Chamou o Sérgio, que já foi correspondente da RTP, já foi correspondente da maior rádio de Portugal, correspondente na Ásia. O Sérgio é um jornalista, brilhante jornalista. E esses safados dessa imprensa safada que aí está, em todas as matérias, o influenciador português. É um absurdo. É muita fumaça na cabeça desse povo aí. São safados. São safados. E outra, ontem descobrimos no 4x4, ouvindo o Lacombe, que o Constantino, não foi o Lacombe, não me lembro agora, registraram o seguinte: Chico Pinheiro aplaudiu a retenção do passaporte e a prisão ali momentânea do Sérgio Tavares. Chico Pinheiro é outro lixo de jornalista, me perdoe. Um cidadão como esse, que deveria defender a liberdade seja de qualquer pessoa, aplaudir uma situação como essa. Tenha vergonha na sua cara, Chico Pinheiro. E vou dizer, hein? Em São Paulo ontem, Bogo e eu, no carro, tentando notícia, no trajeto até o Palácio dos Bandeirantes, que não é curto, aeroporto de Cumbica até Palácio dos Bandeirantes. Depois, né, na volta para a Avenida Paulista, o que tinha? Música, Jovem Pan tocando música. A Band News falando de como cuidar de tartarugas. Eu não estou exagerando, eu ouvi. Pode cuidar da tartaruga numa bacia? Falei, vai pra Ponta del Leste, bicho. Vocês estão de sacanagem. Foi ou não foi, Bo? Você estava do meu lado? Chegou uma cartinha aqui, quase falou, chegou uma cartinha aqui, um e-mail, não sei, como cuidar de tartarugas, a Band News se prestando a isso. Essa porcaria também. Aí, terminou o negócio, aquela multidão na Avenida Paulista, Bogo e eu, tínhamos que voltar para Bauru. 4 horinhas e pouco de viagem. Com trânsito e tal, né? E depois de andar barbaridade. E depois de andar igual 2 camelos, 2 pequenininhos, que os 2 animais de grande porte andando pra cacete. Bom, tentamos sintonizar a rádio. Sabe o que? CBN, nem para estar falando mal do Bolsonaro estava. Band News, nem para estar falando de tartaruga estava. E a Jovem Pan, nem para tocar música servia naquele momento. Às 3, futebol. Falei, é por isso que tem que acabar essa imprensa suja e vendida no Brasil. Se dispõe a isso, tem que acabar. A audiência tem que derreter. O brasileiro tem que entender que a Jovem Pan estava passando futebol, na hora do almoço, música. O pau comendo na Paulista, lotada, aquela coisa toda, música. Aí, à tarde, futebol. Mas, Pittoni... CBN e Band é a mesma coisa. Então, assim, me perdoe. Veja, só para concluir. E é importante deixar claro. Nós abrimos mão de uma transmissão profissional, de uma transmissão de verdade, porque nenhum soldado fica para trás. Se depender da Auriverde. O Sérgio veio para o Brasil patrocinado pelo ouvinte da Auriverde. Ele diz isso por onde passa. Foi o ouvinte Auriverde, através do Pix, que fez com que o Sérgio pudesse vir ao Brasil. Foi o ouvinte da Auriverde que fez isso. Aí o cara chega aqui, tem o passaporte retido, é preso na Polícia Federal. A gente tem condição de ir. Ô, Sérgio, verdade que está acontecendo isso na Polícia Federal, mas eu preciso ir para Paulista montar equipamento. Você acha que a gente faria isso? Então, para essa direita que tem que se unir, para essa direita que tem que entender que se a gente não se unir, nada é possível e vamos falhar, fica o nosso alerta aqui. Para lá fomos, e Borgo cumpriu uma missão que, veja, quando se fala de Polícia Federal e de prisão no Brasil hoje, você viu alguém ser solto? Você viu aí na história recente dessa Polícia Federal que infelizmente persegue, seguindo ordens, é claro. Você viu alguém ser solto? Simplesmente, foi levado e solto. Você viu alguém? Eu não vou mentir, Borgo. Quando deixei você ali no Terminal 3 para ir até a Polícia Federal Delegacia dentro do aeroporto, primeiro a minha dúvida era se você voltava. Já falei para você, né? Fica no carro, porque se eu não voltar, você me ajuda. Segundo,
É impossível soltar alguém da Polícia Federal hoje que prende no Brasil desse jeito. E Borgo me liga, 11h30, 11h35, não me lembro o horário agora, falando, pode passar aqui para pegar a gente. Sérgio está passando só no banheiro e a gente está liberado. Foi uma junção de fatores, Pitoli. Até gostaria de agradecer o cônsul-geral adjunto de Portugal em São Paulo, o Jorge Longa Marques, que me ligou ontem para pedir informações. Nós conversamos durante o período em que estivemos na Polícia Federal e outras vezes também entraram em contato a Embaixada Portuguesa e o cônsul português, fizeram um trabalho sensacional, parabéns, que é isso que nós esperamos da embaixada de um país. Mas foi uma junção de fatores, viu, Pitoli? A embaixada, as autoridades que intercederam, é óbvio que seria necessário ali, importante, a presença de um advogado, mas acima de tudo isso aí está as mãos de Deus, que fez justiça e que não deixou que um cidadão português inocente, como tantos brasileiros estão presos hoje de forma drástica, horrível, desumana, mas ali a mão de Deus pesou e fez com que não se prendesse esse cidadão que veio aqui de boa fé, que poderia ficar no seu país. Ele não precisava. Por que ele poderia falar, olha, eu vou ficar aqui em Portugal, eu sou português, mas não, veio para cá. A gente, ontem, inclusive, a hora que ele saiu da delegacia, a primeira coisa que ele fez foi tomar um banho no aeroporto, porque veio de uma viagem longa, sem dormir. Ainda o delegado perguntou para ele, onde é que o senhor vai ficar aqui em São Paulo? Ele falou, olha, eu não vou ficar em São Paulo. Quer dizer, depois de todo o trabalho dele, ele já ia direto para Brasília. E lá ele iria ver um local para ficar em Brasília, para depois, hoje à noite, ainda retornar para Portugal. Poxa, não é qualquer um que faz isso. Então, sem precisar fazer. Sem precisar. Para colaborar com o Brasil. Pela fé, pela ideologia. Então, quer dizer, a mão de Deus ali que pesou nesse momento, eu atribuo esse resultado, além de todas as intervenções, todas as ajudas, mas ali foi Deus que pôs a mão e não deixou que isso acontecesse, mesmo porque, Pitoli, essas informações têm que ser levadas para a Europa, né? Sim.